espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Amém? Amém. Curve a sua cabeça, por favor. Querido Pai, eu estou muito grato ao Senhor por ter nos dado este privilégio de podermos estar aqui, Senhor, nesta casa, dentro deste povo, com este povo, para adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Agradecido ao Senhor pelo dia, grato ao Senhor pela vida, porque sem ela nada disto seria possível, Senhor. Estou grato ao Senhor ainda por poder junto a Ele sentir a Tua presença, poder perceber o Senhor se movendo entre nós. Aleluia. E queria pedir ao Senhor, Pai, que desta mesma forma, e que o Senhor se importou em descer aqui, em cada coração, mente, daqueles que creram que o Senhor está neste lugar, e já conseguiram te adorar, Senhor. Aleluia. Este mesmo Espírito que age em nossos corações, nos dê graça para falar, Usa, Senhor. nos dê possibilidade para pregar a Tua palavra. E a minha oração também se estende, Senhor, a nossa necessidade de ajuda para ouvir o que o Senhor vai falar conosco. Eu não quero que este seja um culto comum, Pai, um culto da rotina, do primeiro dia da semana, tendo em vista que amanhã, Senhor, inicia-se uma nova possibilidade para nós, e alguns vão ter que enfrentar os desafios de uma segunda-feira. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesta palavra que vamos pregar, porque eu já tenho consciência, Pai, eu tenho falado contigo, de que ainda que a mão seja minha, o poder é teu, de que ainda que a boca, a articulação na voz seja minha, mas a palavra é tua. E é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que dá, Senhor, a iniciativa para aquilo que possa prosperar em nós, para glorificar o Teu nome. Então, por favor, pela Tua palavra, que o Senhor atinja cada coração e mente e possa fazer o Senhor tudo quanto lhe apraz. É a minha oração, Pai, certo, convicto de que os céus estão abertos sobre este lugar. E que os demônios, Pai, que por favor, Senhor, Tu que tens autoridade sobre tudo e nos pediu isto, ordenando que na oração expelíssemos todo e qualquer horda demoníaca, Senhor, que eles possam agora nos dar liberdade para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que eles possam agora serem retirados daqui pelo Teu poder, para que a Tua igreja seja envolvida com aquilo que é a Tua glória. Em nome de Jesus, nós crendo, oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar? Estou feliz por estar aqui entre vocês. Como disse o meu cunhado de passagem, depois de estarmos por algumas cidades do Nordeste, alguns estados, passamos por aqui para rever alguns amigos, algumas pessoas importantes para nós. E a igreja que também é muito importante em nossas vidas. E tendo um convite do meu cunhado, pastor Ronaldo, me alegrou o coração de poder estar entre alguns irmãos que o meu filho ainda era um bebezinho. E nós passamos alguns instantes aqui na congregação de Jardim São Paulo. Estou vendo ali a Candelária, uma pessoa que a gente aprendeu também a amar bastante naquela época. Estou vendo aqui o irmão Isidório, que naquela ocasião estava chegando, né? E já fazem 10 anos, né? É isso. Eu digo 10 porque meu filho ainda era um bebê. Daí ele já está com 11, já veio aqui cantar. O tempo passou, né? Mas Jesus ainda é o mesmo. Amém. Jesus ainda mantém-nos firmes nas suas mãos e com projetos deles ainda estamos glorificando a Deus. Aleluia. E esta noite o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração o desejo de falar sobre investimentos. Investimentos com base na fé. E eu queria usar a história deste homem chamado Malco
cujo registro está apenas nessa dimensão de texto, que é a palavra no capítulo 18, verso 10, escrita por João. Entre os eventos e acontecimentos que estavam naquilo que pudesse ser os transcorridos dias de Jesus na terra. E alguém que inspira-nos para aquilo que seja um desejo, para aquilo que seja a evolução de acontecimentos na sua existência, mas que não perdeu o ânimo de investir em um sonho, em uma possibilidade. E se fôssemos falar de esperança aqui, se fôssemos trazer aquilo que seja a tônica dessa mensagem, o que é investir em sonhos, nós tínhamos tantos outros exemplos, e eles qualitativos, aquilo que pudesse ser personalidades expressivas, sobre argumentos em ser contado para aquilo que uma história revelasse Deus. E Malco não é esta pessoa. Malco era alguém que na secularidade estava vivendo uma difusão de circunstâncias na sua vida, mas que mostrou afinidade com aquilo que fosse investimento, a um ponto do seu nome ser registrado. Eu, quando parei para analisar a história de Malco, a minha mente se perturbou um pouco, porque eu vi pessoas de um reflexo muito maior, com uma expressividade nas suas ações, que revelou Deus de uma forma tão sobrenatural. Num contexto de vida eu falo sobrenatural, porque não era fácil investir com base na fé, quando a fé era aquilo que pudesse levar alguém a entender que Deus tinha poder e possibilidade para entrar no campo do impossível e revelar o que era possível, ou o que fosse possível, para alguém que não tinha nenhuma possibilidade. Eu poderia mencionar alguém que foi tomado à força daquilo que fosse o seu regimento de família, e ainda adolescente tinha uma esperança, tinha sonhos, ainda tinha na afinidade daquilo que pudesse ser os seus dias, a possibilidade de sonhar, porque um adolescente, um jovem, aleluia, ele está dentro daquilo que fosse uma fase na vida, para investir naquilo que fosse uma realidade futura, e isso equivale aos sonhos, e isso está relativo a uma esperança que todo ser humano tem em buscar a sua própria satisfação. Aleluia. Mas esta cuja Bíblia não traz o nome, não declara quem era, só diz que era uma garota, uma pequena menina, no capítulo 5 de 2 Reis, e que fez um investimento na fé, que mostrou para mim um fator de realidade em ser projeto de Deus, em ser alguém que Deus resolveu atribuir a um contexto de existência para que o seu nome viesse a ser glorificado. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei como é que você chegou para este culto nesta noite. Glória. Eu não sei quem é você assentado aí, eu não sei como é que vai ser a sua segunda-feira a partir de hoje. Mas eu gostaria de dar uma palavra para você nesta noite. Você é especial para Deus. Aleluia. Para você estar sentado aqui, para você estar me ouvindo nesta noite, não é porque é o pastor Roberto que está aqui, não é porque são esses homens, ou essas pessoas a quem Deus resolveu pôr em destaque, não fez distinto, apenas destacou para uma obra, aleluia. Você está aqui, porque Deus ainda tem um projeto com a tua vida, Deus ainda tem um projeto com a tua história, que não tem capeta, não tem inferno, não tem demônio, não tem preposição mundana, não tem vício, não tem nada que vai impedir Deus de ser glorificado enquanto você viver. E você é projeto para a glória, para louvor, para a manifestação de um Deus que pode ser glorificado enquanto você vive. Glória, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Mas eu disse que eu não sei como é que você está sentado aí. Talvez a turbulência das circunstâncias fez de você alguém que não conseguiu analisar isto hoje. Não pensou no reflexo daquilo que pudesse ser a ideia de um Deus. Que quando olhou para aquilo que fosse ainda informe, lá no ventre de mãe, sabe o que significa isso? No processo ejaculativo de pai, ou da espécie do seu ser masculino, entre as relações íntimas entre um homem e uma mulher, casados ou não. Porque pode acontecer que nós somos um ato ou um efeito irresponsável de alguém. Mas ainda assim, para você estar na vida, para você estar dentro desse contexto de existência, foi porque Deus pensou em você, foi porque Deus analisou que você é entre aqueles que pudesse ser enxertados no útero de mulher. Deus escolheu você para mostrar para você, nesta noite, ele trouxe aqui, que ainda informe, ele já tinha um plano
interessado em ser glorificado enquanto você vive. Glória a Jesus. Mas as circunstâncias e o diabo que sabe que são os projetos dele, que são os projetos de um Deus que ninguém pode dissuadir dos seus planos. Eu podia usar a personalidade de Jó aqui para vos falar o que é ser e estar dentro de um perfil de plano que vai além do contexto desta natureza. E por isso às vezes vai na contramão da lógica, daquilo que são as nossas buscas, a nossa satisfação. Eu vi Jó todos os dias de manhã. Eu digo que eu vi, querido, porque eu estou apto para aquilo que é a imaginação, e você também. Deus nos constituiu com aquilo que é um perfil de semelhança, que nos dá o poder e a condição de raciocínio para imaginar, para pensar o que são os eventos que promoveram para nós histórias, que deram retratos de que, como sendo o projeto de Deus, pode haver o que houver, pode acontecer o que acontecer, Deus ainda tem responsabilidade com aqueles que são os seus projetos. E você olha para a história de Jó, nos dias em que o bem e o mal criavam uma guerra no mundo espiritual. E diz a palavra nos primeiros textos, nos primeiros capítulos de Jó, que havia uma reunião no céu. Aleluia. E que os filhos de Deus se reuniam, entre eles Satanás, o arqui-inimigo daquilo que pudesse ser o bem. E entre isto, o que fosse uma reunião, aspirou-se de uma questão, e partindo do próprio Deus, o Criador. E Jó, que não tinha nada a ver entre o bem e o mal, e aquela guerra entre Deus e o diabo, de repente foi alvo de um questionamento divino. E Deus, olhando para Satanás, disse assim: tu tem visto lá o meu servo Jó? Porque ele vinha de rodear a terra, e ele vinha daquilo que pudesse ser assistir a glória de Deus em todo o arco da criação, muito embora o plano paralelo que ele criou já tinha difundido entre os homens aquilo que pudesse ser a maledicência, a malignidade, a promiscuidade, o que revelasse ao contrário, ao que fosse o plano de Deus genuíno para todo ser humano. Aleluia. Mas quando Deus observa um coração que teme, um coração que mesmo veiculando aquilo que pudesse ser circunstâncias negativas, mas que resolveu colocar aquilo que fosse a sua intenção de adorador na posição de alguém que pode glorificar a Deus, este tal chamou a atenção de Deus, ao ponto próprio Deus, quando olhou para aquilo que pudesse ser as suas constituições criadas, olhando para Satanás, disse: olha, rapaz, tu tentou tudo, tu percebeu que você olhou para aquilo que fosse que eu criei, mas lá estava o meu filho, o meu servo Jó, que mesmo com tudo ainda presta adoração e louvor ao meu nome. Detalhe! Glória a Jesus. Jó não tinha vivido os momentos trágicos da vida ainda. E Deus resolveu dar testemunho dele. E em virtude deste testemunho, num dia só, ele viu 10 das suas esperanças serem tiradas à força. Porque alguém chegou de lá da casa dos seus filhos, só os seus filhos estavam reunidos, de repente bateu um vento lá dos 4 cantos, caiu tudo lá e matou todo mundo. Só sobrou eu. De repente alguém, depois dessa notícia, e o coração de um homem, quando vê a sua esperança ser arrancada com a mão, dificilmente não se perturba. Dificilmente não contraria aquilo que é a regra da insatisfação. Mas ainda antes que ele pudesse reagir àquilo, chegou um outro informante para dizer para ele: olha, rapaz, estava lá olhando para suas manadas, para os seus rebanhos, de repente vieram lá os inimigos e de repente dissiparam tudo, pegou e levaram tudo embora, rapaz. Como se não bastasse. O diabo retornando a Deus e na sua proposta indecente, pode deixar ligado, senão ele derrete aqui. Na sua proposta indecente quanto àquilo que é o plano de Deus, ainda disse assim: mas também tu possui plano comigo. Tem coisas que Deus vai fazer para mostrar para o diabo que você é projeto dele, ainda que ele Deus, ainda que ele invista, ele não tem poder para dissuadir o que Deus pensou, o que Deus quer realizar através de você. Pastor, mas como é que eu vou lidar com a morte de 10 filhos? Como é que eu vou lidar com a perda dos bens? Não importa, ninguém pode roubar de você a essência do eterno, ninguém pode tirar de você a intenção de Deus, e quando pensou na tua vida, resolveu ser glorificado na tua existência. Por esta razão, querido, eu quero te convidar a reagir na tua esperança nesta noite, porque se o diabo tentou, se o inferno pensou, Deus ainda não dissuadiu o plano que tem contigo, e você pode adorar, você pode glorificar, porque você como projeto está guardado, protegido naquilo que é a intenção de Deus.
comparecer perante o meu juiz. Mesmo depois de ter olhado para aquilo que fosse a circunstância dos seus dias, a sua esposa tem dito para ele: rapaz, o que tu está querendo? Por favor, não julgue mulher de Jó. Se você estivesse na condição, eu queria dizer que você ia pensar. O que você ia falar? Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, porque tu não presta nem para dormir comigo, tá fedendo, rapaz. Tu tá podre, tá se desfazendo. Por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Mas o homem que crê que é projeto de Deus, a pessoa que entende que ainda que Deus permita a morte sacudir o seu corpo, invalidar aquilo que é a sua possibilidade, ele sabe que ainda nesta carne ele vai ter o seu Redentor. Por isso a esperança para você, querido, ela não pode ser tomada à força, ela não pode ser tirada pela circunstância. A tua esperança é Deus, a tua esperança é Jesus, e Ele prometeu que vai ser fiel até o fim, todos os dias enquanto você viver. Glória a Jesus. E estas razões fez de Jó alguém que pensasse, por mais que investiu, porque era fácil, não conhecendo Deus, só ouviu falar, mas prestar sacrifício numa ocasião que nem havia ordenanças para o sacrifício, numa ocasião em que não havia leis ainda para a oferta de sacrifício. Todas as manhãs e na viração do dia ele estava prestando sacrifício a um Deus que ele só ouviu falar. Projeto. Aleluia. Glória. Projeto que ninguém pode dissuadir. Por isso, para você, querido, talvez essa dor, esta mágoa que está entristecendo você, que te impediu de dar glórias nesta noite, que te impediu de talvez manifestar um culto diferente, que talvez te impediu de reagir mediante a esta circunstância em que você está vivendo. Aleluia. Mas nem ela impediu você de chegar e se assentar aqui para adorar e bendizer ao Senhor. E por favor, reaja, levante a sua mão e comece a adorar, porque o inferno perdeu e o diabo nesta noite vai ter que rasgar o projeto contra a tua história, porque meu Deus ainda persiste em dizer que você pode, que você é, que você tem condições de adorar, porque Ele te criou para isto. Glória a Jesus. Lá e o mundo passa e ele cala mais Glória a tarde. Jesus. Glória. Mas é natural que a reação dos homens faça dele alguém que questione as ideias de Deus, por não conhecê-las e não percebê-las. E de repente esse tal Jó estava dizendo: olha, se eu pudesse chegar perante o seu tribunal, minha boca se encheria de argumentos, porque o homem que caminha em justiça, ele tem argumentos para falar com Deus. Ele tem condições de atrair a atenção de Deus. E ele chega a um ponto de dizer: olha, mesmo ele sendo grande, porventura contenderia comigo? Não, antes me ouviria e me atenderia. Esta é a consciência de quem ainda tem esperança, de quem pode olhar para Deus e ver nele a possibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa: se você investiu no caminho A, não deu certo, não funcionou. Se você entrou pelo caminho B e fez seus investimentos e te frustrou, te ignorou naquilo que fez a tua condição, deixa eu te dizer, invista na fé de que você foi chamado, de que você foi criado, de que você foi escolhido para manifestar a glória de Deus. E nesta noite, coloca um marco na tua história. Diga para antes, para aquilo que recebeu, aquilo que é de dia, que tem um futuro te esperando de glória, para manifestar que Deus é fiel, para cumprir a palavra que tem ordenado ao teu respeito. Eu queria nesta noite olhar para um espaço aqui para pensar contigo, porque nós estamos vendo uma evolução de investimentos, mas com base na natureza. Pela insatisfação, os homens estão abrindo mão do sobrenatural. Os homens estão abrindo mão de relacionamento íntimo com Deus, abrindo mão daquilo que pudesse ser a possessão e a herdade de que disse Cristo: você escolheu Deus comigo. E quando eu olhei para a história de Malco, eu fui analisando tudo isso, que são os perfis de personalidade, uns anônimos, mas que revelaram uma postura de pessoas fiéis. E aquela menininha dentro da casa de manhã, ao ver o homem com lepra, aquele que tirou o seu sonho, aquele que disseminou a possibilidade na sua história, era para ela pensar: